O que eu não vou falar aqui? Eu não vou te indicar um produto milagroso, porque tal coisa não existe, tá? E eu não vou falar que o melhor produto para não retocar é a orgânica, o melhor produto para não retocar é a ácida, é a conformol, sem formol. Eu não estou aqui para falar de tipo de progressiva, sabe por quê? Porque todos os tipos de progressiva, na verdade, são mais ou menos a mesma coisa. Olá, aqui Felipe Restini. E nessa live, nessa aula, nesse vídeo de hoje, eu quero falar com você sobre o produto certo para clientes lisas e sem precisar retocar sempre. Eu estou falando aqui com você, eu vou falar aqui com você hoje sobre uma oportunidade. E que oportunidade é essa, Felipe? Essa oportunidade é a seguinte: eu não sei que produto você usa no seu salão, no seu espaço de trabalho, ou mesmo para atender as clientes em casa. Mas o que eu posso te afirmar é que o produto certo para você conseguir fazer clientes lisas sempre, sem retoque, é esse que você tem aí com você, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que qualquer produto tem o potencial de fazer um liso perfeito, mesmo em cabelo afro. Inclusive eu vou falar sobre cabelo afro ainda. Mas qual que é essa grande oportunidade? Usar o produto que você já tem. Eu sei que isso pode parecer mentira, pode parecer bom demais para ser verdade, mas o fato é que se eu não tivesse mais de 1.500 resultados de alunos meus usando os mais variados produtos, inclusive alunas minhas dos Emirados Árabes, alunas minhas que estão espalhadas pela Europa, principalmente em Portugal, alunas do Oiapoque ao Chuí aqui no Brasil, que conseguem entregar o liso perfeito com os produtos que elas já tinham, que elas já usavam. Tem até uma história muito interessante que depois eu vou pedir para minha equipe postar lá no Stories, que é a história da Carla, uma aluna minha, que em dezembro de 2019 ela recebeu um lote, né, da progressiva que ela já usava, e para passar o dezembro, foi no final do ano de 2019, para ela fazer as progressivas de dezembro, e ela mesmo fala que o produto ele veio com uma consistência diferente, veio bem diferente o produto em si, e que ela fez dezenas de progressivas e que todas ou quase todas as clientes dela voltaram depois dizendo que não tinha alisado. E ela, obviamente, falou: é o lote dessa progressiva que veio com problema, ligou para o fornecedor, enfim, resolveu essa questão, só que ela ficou com o produto que ela tinha aberto, ela não conseguiu trocar. E aí depois, no começo do ano de 2020, ela entrou no Método Lisos 2.0, que é o curso completo que eu dou, onde eu ensino a fazer o liso perfeito, 100% saudável, sem amarelar o loiro, no mesmo dia das luzes e usando os produtos que você já tem no seu salão, e ainda ajudo você a faturar mais de R$6.000 por mês. Então ela entrou no Método Liso 2.0, fez o curso, inclusive ela é estudante de Química, né? Ela estava fazendo a faculdade ou curso técnico, não me lembro bem, mas ela estava estudando Química. E aí depois do Método Liso 2.0, ela conseguiu chegar no liso perfeito, etc., aí ela pegou e aquele produto lá que estava com o lote adulterado, que não estava legal, que tinha feito dezenas de clientes voltarem para refazer, né, para fazer o famoso retoque, e ela teve que retocar tudo de forma gratuita, obviamente. Imagina você, em pleno mês de dezembro de 2019, ela com a agenda cheia, tendo que refazer todas as progressivas que ela tinha feito, né? E aí, o que sucedeu foi que ela aplicou esse produto aí adulterado
e conseguiu fazer o liso perfeito usando o método liso. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o método, o jeito que você usa o produto, ele é a grande oportunidade. Você pode correr atrás do melhor produto o tanto que você quiser. Mas o fato é que se você não mexer no que você tem controle, se você não mexer no seu método, no jeito como você usa esse produto, é muito provável que você não vá ter o resultado esperado. Tá? É o que eu chamo da síndrome do produto milagroso. Tá? É como o descolorante. Eu conto essa história algumas vezes, que é o seguinte: em certo momento da minha carreira eu comecei a contratar assistentes para fazerem os trabalhos, né, para me ajudarem com os trabalhos. E uma das coisas que eu treinava os assistentes para fazer é quando eu estava fazendo mechas, o meu assistente fazia um pedaço da cabeça, né, da minha cliente, e um desses assistentes eu esqueci de passar um pedacinho ali do método para ele, e estava muito atribulada a agenda, e eu pedi para ele fazer algumas mechas para mim, enquanto eu estava fazendo outra parte da cabeça, e o que aconteceu foi que a parte que eu fiz as mechas chegou na altura de 10, e a parte que ele fez as mechas não passou da altura de 7. Por quê? E a gente usou o mesmo descolorante, o mesmo pote, o mesmo pincel, a mesma mistura, tudo a mesma coisa. O que diferencia, então, um resultado excelente de um resultado mediano? O seu método, o jeito que você faz isso. É mais ou menos assim, ó. Eu até e outra, viu? Quando você tem o método 100% aplicado ali, o método funcionando plenamente, você tem o quê? Você vai ter lisos perfeitos e você não vai precisar retocar o cabelo da sua cliente nunca mais. Essa é a verdade, né? Porque progressiva não sai. Se saísse, não teria tanta gente com problema de transição capilar. Dito tudo isso, olha só, pensa comigo uma coisa. Por que é que, então, você não consegue o liso perfeito se o produto certo é justamente o produto que está aí com você? Pensa no seguinte cenário, tá? Eu ou você, se você dirige, a gente dirige carro de rua. Eu até dei uma pesquisada e existe um carro que, né, qualquer um, é bem caro, mas em tese qualquer um pode comprar para andar no trânsito, que é o carro mais rápido do mundo, e é um Bugatti. Esse Bugatti ele chega a 490 km por hora. Só que o fato é o seguinte, eu não sei se você conseguiria, mas eu sei que eu não tenho conhecimento e não tenho habilidade para pegar esse Bugatti, que ele chega a 490 km por hora, eu não vou conseguir colocar ele nessa velocidade, eu não vou conseguir dirigir ele nessa velocidade, a quase 500 km por hora. Por quê? Porque eu não sou treinado para isso. Porque eu não tenho o conhecimento e a habilidade necessária para usar 100% do que o carro pode me dar de velocidade. Do mesmo jeito, se você não está treinado, se você não tem o conhecimento suficiente, você não vai conseguir tirar 100% do poder de alisamento do seu produto. Então não adianta você trocar de produto. Não adianta eu trocar de um Bugatti para uma Ferrari, para um carro de Fórmula 1. Eu não tenho a habilidade necessária para andar a mais de 300 km por hora. Não tenho habilidade nem para andar a mais de 200 km por hora. E eu sei dessa limitação. Quem que tem essa capacidade? Quem tem habilidade e treinou para isso. Quem? Piloto. Piloto de Fórmula 1 tem habilidade. Piloto de teste tem habilidade. Não sei se você sabe, mas piloto tem que ter até uma carta de motorista especial que chama superlicença para poder dirigir carros nessa velocidade, em pista de corrida. Então, assim, e quando eu falo, eu estou falando com você que é profissional ou que é aspirante a profissional, ou seja, quer ser uma profissional dos cabelos. Eu digo para você o seguinte: você quer dirigir carro de rua? Você quer dirigir no trânsito? Tá tudo bem. É o motorista de dia a dia. Quem que é o motorista de dia a dia? É o cabeleireiro amador. É a cliente que gosta de fazer o cabelo em casa. Eu não treino pessoas assim. Eu treino pessoas para serem profissionais. Eu mentoro pessoas que querem ser profissionais. Ou que são profissionais, mas que ainda detêm um método amador. E tá tudo bem, não tem nada de errado com isso. Isso só não é muito bom se você quiser continuar usando o método amador, né? Então eu treino pilotos dos lisos perfeitos.
e não simplesmente motoristas de dia a dia. E você, querendo ser um profissional melhor ou querendo se tornar um profissional excelente, você precisa começar a entender que você precisa adquirir essas habilidades e precisa ser treinada ou treinado para ser um profissional pleno, que é um piloto dos cabelos mesmo. Tá? Olha só que interessante, um ônibus espacial pode chegar a 278.280 km por hora. Mas isso não quer dizer que eu, por exemplo, ou você, consiga entrar num ônibus espacial e pilotar ele, quiçá, a 2 km por hora. Por quê? Porque eu não sei aquilo. Não... Então eu tenho um carro na mão que anda 500 km por hora, ou uma nave espacial que anda 120 mil km por hora, e eu não consigo tirar do lugar essa nave espacial. Por quê? Ele tem o potencial de chegar. Então, ó, o que eu quero dizer é isso aqui, ó. O produto que você tem aí no seu salão, tá? Ó, poder de alisamento. O poder de alisamento do seu produto, vamos supor que seja esse poder aqui, ó. Ele consegue alisar, ó, até aqui. Esse é o potencial de alisamento que ele tem. Se você não tem treinamento nenhum, eu acredito que você vai conseguir usar esse tanto aqui, ó, do potencial de alisamento. Se você tem algum treinamento, mas não o melhor treinamento, você vai usar aqui, ó, esse tanto aqui, ó. Então aqui, ó, sem técnica. Aqui é técnica amadora. E aí a gente tem para a gente usar 100% do potencial de alisamento, você precisa ter uma técnica altamente profissional, altamente eficaz. E aqui estão os profissionais que usam o método Lisos 2.0. O que isso quer dizer? Que os meus alunos do método Lisos 2.0, se você usa o método Lisos 2.0, você vai usar 100% do poder de alisamento que a sua progressiva tem. E posso te falar, ó, para alisar afro, geralmente esse tanto de poder aqui, ó, é suficiente. Cacheados, provavelmente, ó, você tem aqui, ó, cacheados. E aqui, ó, ondulados. E aqui, levemente ondulados. Então, uma pessoa sem treinamento algum, ela consegue alisar um cabelo levemente ondulado? Olha, até pode conseguir. E ondulados, uma pessoa sem técnica já não consegue. Uma pessoa com uma técnica amadora que é uma técnica mais básica, né? Quem fez curso básico, quem fez curso de alguma marca específica de progressiva, pode alisar cabelos ondulados, pode fazer um semi-alisamento num cabelo cacheado. É por isso que chama de semi-definitiva, semi-isso, semi-aquilo, né? Só que olha só onde está o afro, ó. Técnica amadora não consegue alisar cabelos muito cacheados. Felipe, mas eu não tenho método Lisos 2.0 e eu consigo alisar cacheado, só não consigo afro. Tudo bem, você tem uma técnica amadora um pouquinho melhor, que talvez chegue até aqui. Mas o fato é o seguinte, para você alisar todos os cacheados, todos os afros, você precisa de um método que você use 100% do poder de alisamento da sua progressiva. Felipe, você está dizendo que progressiva dá para alisar afro? Do mesmo jeito que o Bugatti chega a 490 km por hora. Mas eu nunca vi, eu não conheço ninguém e eu não consigo colocar esse carro a 490 km por hora. Tipo, eu não conheço ninguém assim, ao vivo, né? Aposto que um piloto de Fórmula 1 consegue fazer isso. E com certeza tem um piloto de teste que conseguiu fazer isso, senão eles não saberiam
qual é a velocidade que o carro chega. Mas o fato é o seguinte, e olha só, tem até um gap aqui. Por que isso acontece? Porque o fabricante ele quer que você tenha o resultado. Mas a função dele é fabricar o produto. Se a função dele é fabricar o produto, ele não vai gastar tempo, energia e dinheiro para desenvolver um método para isso. O que é mais fácil para o fabricante? Fazer um produto cada vez mais potente. E aí ele faz bem potente. Ó. Ele nem promete que alisa a afro. Ele fala que alisa os cabelos cacheados, e que afro e cabelo muito cacheado vai quebrar a onda. Não é isso que o fabricante fala? Por quê? Ele faz um produto super que tenha o potencial disso, mas ele sabe que é difícil a pessoa conseguir usar 100% do poder de alisamento. Então, é por isso que ele faz o produto tão potente. Ele sabe que vai ter gente, que a maioria dos profissionais e não profissionais vão chegar aqui nessa faixa, mas não vão passar muito daqui. Agora, com o método LISO 2.0, a gente consegue chegar lá. Então vamos lá, ó. O que não é? O que eu não vou falar aqui? Eu não vou te indicar um produto milagroso, porque tal coisa não existe. Tá? E eu não vou falar que o melhor produto para não retocar é a orgânica, o melhor produto para não retocar é a ácida, é a conformol, sem formol. Eu não estou aqui para falar de tipo de progressiva, sabe por quê? Porque todos os tipos de progressiva, na verdade, são mais ou menos a mesma coisa. Com formol e sem formol. Formol é proibido como agente alisante. Então, mesmo que tenha formol, ou esse produto ele digamos assim, ele não está dentro dos parâmetros que a Anvisa aceita hoje, ou ele até tem um pouquinho de formol, mas que não é o principal agente alisante ali. E mesmo que for com formol, ó, tanto formol como ácido glioxílico, o ácido glioxílico hoje é o mais comum, como as oxacetamidas, que também é muito comum hoje em dia, todos eles agem de uma forma muito parecida, para não dizer igual, no fio de cabelo. Então, não importa muito qual agente alisante você vai usar. E olha só, qual que é a diferença de todos os agentes alisantes de progressiva que eu conheço, e eu conheço a maioria deles, se não todos, você tem o quê? Todos os agentes alisantes são ácidos, todos eles são ácidos, todos eles são orgânicos. Porque ácido ou não ácido, ácido é uma classificação de pH, né? Todas as progressivas têm pH ácido. Orgânico é tudo aquilo que possui carbono. Adivinha quais progressivas tem? Quais são os agentes alisantes que são orgânicos? Todos. Ácida orgânica são as mais comuns, talvez. E com formol ou sem formol, também são ácidas, são progressivas que têm o pH ácido e são progressivas que usam ácidos orgânicos. Então, olha só, ácida, orgânica, com formol, sem formol, tanino, isso é tudo marketing. Para dizer mais ou menos a mesma coisa. Então, por que isso é uma grande oportunidade? Porque quando você entende isso aqui, que é o potencial de alisamento e o que é que você consegue aproveitar desse potencial, isso abre a cabeça. Porque aí você para de se focar em ficar comprando 10 produtos diferentes para ver qual que é o melhor para isso, melhor para aquilo. E com um único produto você consegue fazer o liso perfeito em qualquer cabelo, né? Como é que eu sei disso? São quase 2.000 resultados de alunos meus do mundo inteiro que conseguem fazer o liso perfeito com qualquer produto. Quando você aprende a dirigir, né, a pilotar na velocidade máxima, o que acontece? Não importa o veículo que você está, porque todos eles têm o potencial de andar bem rápido. No caso das progressivas, todas elas têm o potencial. Eu ainda não vi alguma que não tenha o potencial de alisar qualquer cabelo. Basta você
saber usar esse potencial completo, tá? E nós vamos falar um pouco mais sobre isso aqui. Chegar na velocidade máxima de um carro não depende só do carro. Depende mais do piloto. Tanto que quando eu era muito fã do Ayrton Senna, né? E eu assistia muita corrida de Fórmula 1. E vamos lá, toda equipe tem 2 pilotos na Fórmula 1. E por que só o Senna ganhava? O carro era o mesmo. A pista era a mesma. Tudo igual. O pneu era o mesmo. A gasolina era a mesma. Tudo é igual. O que mudava de um carro para o outro de uma equipe de Fórmula 1? O piloto. Então, o que faz você andar mais rápido ou não, o que faz você alisar mais ou menos, é você. Não é o produto, não é o cabelo da sua cliente, não é, ai meu Deus, aqui é muito seco, aqui é muito úmido, as minhas clientes, os cabelos das minhas clientes, ai meu Deus, o meu produto. Não é, é você. A culpada por alisar 100% ou por não alisar 100% é você. Isso você precisa entender. Felipe, mas você não conhece, né? Aí vem. Meu Deus, Felipe, você não conhece as minhas clientes, os cabelos são muito difíceis, o povo aqui não cuida do cabelo, né? Ó, eu tenho aluna no mundo inteiro e que atende todo tipo de cabelo e todo tipo de cliente. Elas conseguem, eles conseguem. Felipe, é que se o meu produto fosse ácido, ou se o meu produto fosse o X, fosse o Y, já falei sobre isso. Felipe, mas é muito difícil, como é que eu vou? Ó, não é difícil. Você só precisa entender como as coisas funcionam, por que elas funcionam desse jeito e adaptar o seu jeito de fazer a isso. E nós vamos falar aqui sobre isso. Vamos lá. Outro ponto que... vamos ver aqui, ó. Eu até separei aqui alguma coisa. Muita gente vira para mim e fala assim, ó, eu já fiz o que você falou, mas não deu certo. Muita gente fala isso. Felipe, eu fiz do jeitinho que você falou. Então vamos lá, ó. Assistir uma aula de como trocar de marcha não vai fazer você pegar um carro e andar a 490 km por hora. Você tem que aprender a pilotar. Você tem que aprender o método completo. Não adianta você achar que com 1 ou 2 aulas você vai conseguir fazer. Até porque no método ISO 2.0 as aulas são bem objetivas e aí você tem ali o caminho exato para você seguir, para você chegar lá, tá? Felipe, eu já vi alunas suas falando que compraram o método ISO 2.0 e não conseguiram o resultado. Sim, é a mesma coisa. Comprar um curso de confeitaria não vai fazer de você uma confeiteira. Se você não fizer o que o curso ensina. Isso é muito comum, tá? Eu mesmo já fiz isso, a gente pode se sabotar. O fato é o seguinte, até hoje eu não perdi nenhum paciente. O que isso quer dizer? Até hoje, 100% dos alunos que aplicaram 100% do método conseguiram cabelo 100% liso, 100% saudável. Quem que não conseguiu? Quem não aplicou o que eu ensino. A pessoa pode ser aluna ou não aluna. Se ela não aplicar 100% do método, não é só se tornar aluno de um curso que você vai fazer aquilo. Você tem que fazer a coisa acontecer. Você tem que seguir o que está lá. Afinal de contas, você escolheu a pessoa como seu mentor, sua mentora. Você tem que seguir o que ele está dizendo. Então vamos lá, ó. Vamos para o jeito certo e o jeito errado? Qual que é o jeito certo e o jeito errado de aproveitar 100% aproveitando 100% do potencial da
progressiva. Agora que você sabe que isso é uma tremenda oportunidade, que você não precisa sair correndo atrás de produto, que você simplesmente é você focar naquilo que você tem controle, naquilo que você pode controlar, que é o seu método. Vamos lá explorar essa parada? E aqui eu vou falar primeiro o jeito errado. Por quê? Porque quando você entende qual que é o jeito errado de fazer, né? Por exemplo, você vai aprender a dirigir e a primeira coisa que você aprende é que você precisa, se o carro está parado, você precisa pôr a primeira marcha, né? O jeito errado de fazer isso é não apertar a embreagem. Você vai fazer o carro morrer ou pode até ter aquela raspada de engrenagem. Mas saber qual é o jeito errado é a metade do caminho para você saber qual é o jeito certo. Então vamos lá, ó. O primeiro jeito errado essa é muito boa, muita gente tenta fazer isso, que é tentar descobrir o pulo do gato. É engraçado isso porque quando eu comecei a ensinar o detox quelante, né, que é um processo de preparação do cabelo para química, em que a gente usa, entre outras coisas, o vinagre, muita gente falou, o pulo do gato é o vinagre, então eu vou usar limão, esse é ácido, né? Então eu vou usar limão, vou usar leite, vou usar outras coisas, ou senão, então eu vou misturar o vinagre aqui, misturar o vinagre lá. E o que acontece? Não é. O vinagre não é o pulo do gato. O vinagre é parte do processo. Ele é parte do processo. É a mesma coisa. Há um tempo atrás, eu comecei a assistir com a minha filha e com a minha esposa uma série na Netflix que chama Mandou Bem. É tipo um reality show de pessoas que não são confeiteiras tentando fazer confeitaria profissional, tentando fazer bolos, aqueles bolos de televisão mesmo, né? Bolo de confeiteiro profissional. E eu comecei a querer aprender a fazer bolo enfim, eu fui aprendendo, fui fazendo com a minha filha como uma forma de brincadeira também. E é engraçado, porque quando eu comecei a aprender, né, tem aquela história, sempre tem um pulo do gato. E eu queria aprender o pulo do gato. Qual que é o pulo do gato? E aí eu ficava assistindo o programa e falava, o pulo do gato é isso aí, ó. O pulo do gato é isso aqui. O pulo do gato é isso aqui. Sabe o que eu descobri? Eu fui descobrindo, etc., usando um pouco do que eu conheço, que eu entendo de ciência, também para fazer o bolo, e eu descobri que não tem pulo do gato. Não, o pulo do gato do bolo perfeito é você colocar o fermento assim, assim, assado, do jeito assim, assim, assado, e bater assim, assim, assado. Igual, por exemplo, minha esposa virava para mim e falava assim, o pulo do gato é o seguinte, depois que você coloca o fermento, você não pode mais bater, você tem que só misturar. Por isso que teu bolo não cresce. Falei, então tá. E fazia, e crescia? Crescia nada. Descobri que não tinha nada a ver isso aí, eu bato, eu misturo. Funciona por quê? Porque uma coisa depende da outra. Se o pulo do gato pro bolo crescer é não bater o fermento, e você coloca a quantidade errada de fermento, o bolo não cresce. Ou ele vaza. Ou se o pulo do gato é não bater o fermento, é só mexer. Aí você esquece de colocar o açúcar, vai ficar uma droga o bolo. Então assim, do mesmo jeito que para fazer bolo você precisa de um monte de coisa, se você esquecer o ingrediente, não vira bolo, a mesma coisa acontece quando você vai fazer um processo profissional. Um médico vai fazer uma cirurgia. O pulo do gato é fazer assim, assim, assado. Aí o cara esquece de costurar lá um pedaço da pessoa, vai dar problema. Então, assim, não tem pulo do gato quando a gente fala em método profissional. Existe uma sequência de passos, uma sequência de tarefas que você precisa cumprir e fazer acontecer. Então, você pode tentar descobrir o pulo do gato do liso perfeito. Pode tentar, você não vai descobrir. E é engraçado que geralmente quando eu falo do produto, né, quando eu falo que o melhor produto é o que você tem no seu salão, é sempre uma das lives que dá menos gente.
Sabe por quê? Porque o cabeleireiro não quer ouvir isso, ele quer o produto milagroso. Então, se você está aqui comigo até agora, eu só queria interromper rapidamente para te dar os parabéns, porque está entrando na sua cabeça e você está entendendo que você tem o poder de mudar o trabalho que você entrega. Entende? E os outros vão continuar culpando o produto. Vai continuar dando desculpinha, porque o produto é ruim, porque o cabelo da minha cliente, porque isso, porque aquilo. Aqui não tem desculpa. Eu formo piloto, eu formo profissional, eu formo águia, que voa solta, livre, leve, solta. Quer continuar sendo papagaio, profissional papagaio, imitando os outros, correndo atrás de produto milagroso? Pode continuar falando com o Paco. Eu estou falando aqui com gente que quer fazer o liso perfeito, que quer parar de ser escravo de produtinho que lança todo dia. Vai atrás de produto que lança todo dia. Vai lá. Vai perder um tempo, uma energia, um dinheiro para depois desistir da profissão. Aí essas pessoas que abandonam a live aqui nesses momentos, daqui a alguns meses, vão voltar. Eu estou pensando em desistir, o que eu faço? Pô, foca no método, para de ir atrás de produto milagroso. Segundo jeito errado. Focar no que eu chamo de detalhinhos. Porque aí, muitas vezes, o profissional entende, uau, que massa. Entende a oportunidade que ele tem ao saber pilotar o produto que ele tem e usar o máximo poder. E aí ele começa a se focar em detalhinhos. O que é detalhe? Ai, Felipe, meu Deus, ácida orgânica. Meu Deus, enxágua aqui ou não enxágua? Quanto seca? Quanto isso, quanto aquilo? Ó, você tem que focar nos fundamentos. E eu vou falar ali no jeito certo os fundamentos. E é engraçado que quem ficar até o fim vai ter acesso a esses fundamentos. Olha só que interessante. Então para de focar em detalhinho. Não é se você usa 100 ml ou 90 ml ou 120 ml de alguma coisa que vai fazer a diferença. Não é se você secou 100%, 80% ou 60% que vai fazer tanta diferença assim. Não é o que está escrito no rótulo do produto que vai fazer diferença, não é o tempo de pausa que vai fazer tanta diferença assim. Então você tem fundamentos e muita gente se foca em detalhinhos ao invés de focar nos fundamentos. Terceiro jeito errado. Achar que você consegue chegar no liso perfeito, né? Intuir o método liso 2.0 através das lives, através de todo o conteúdo que eu despejo nas minhas redes sociais todo dia. O terceiro jeito errado é você achar que você consegue fazer todo o método sem suporte. O que é suporte, Felipe? É uma equipe de mais de 10 pessoas que está por trás de estar junto comigo. São pessoas que têm a única tarefa de fazer os alunos do método liso 2.0 conseguirem fazer o liso perfeito e logo depois deles conseguirem o primeiro liso perfeito, de conseguirem chegar a faturar mais de R$6.000 por mês. Então, assim, é diferente você tentar sozinho, achar que você pode fazer sem suporte e fazer com o suporte de mais de 10 pessoas que vai te levar passo a passo, analisar cada passo seu, cada movimento seu e fazer você entregar o liso perfeito, né? Por exemplo, a gente, dentro do método liso 2.0, existe uma parada que chama análise de trabalho, que os alunos filmam eles trabalhando e aí eu ou um dos falcoeiros treinados para isso, treinados diretamente por mim para fazer essa análise, vamos assistir o vídeo do aluno. A gente senta e assiste o vídeo do aluno trabalhando
ó, aqui nesse ponto aqui ele está fazendo errado a aplicação. Ele precisa, olha lá, ó, tá vendo? Ó, não está pegando onde tem que pegar. Olha só o posicionamento dessa escova, não está legal, ele não está conseguindo esticar o cabelo não vai alisar. Ou senão, olha lá, está passando muitas vezes a chapa, desse jeito ele vai destruir só os cabelos e não vai conseguir alisar, porque a mecha está muito fina. Ou senão, olha só o jeito que ela está lavando esse cabelo aqui, ó, ele tem que mudar isso, isso e isso. E aí a gente fala para cada um dos alunos, cada um por um, onde está o erro, onde está o problema, etc. Esse é o suporte. E eu vou te falar uma coisa, nem sempre foi assim o suporte do método LISO 2.0. Sabe por que é assim? Porque mesmo com o suporte que a gente dava antes, muita gente não conseguia, precisava de um suporte a mais. E mesmo com tudo isso aqui, com tudo isso que tem hoje, que essas análises, etc, etc, ainda vai existir uma outra chance do aluno da próxima turma do método LISO 2.0 conseguir adquirir um pacote de análises, além das análises que a gente dá no método LISO 2.0, porque algumas pessoas ainda precisam de uma análise mais individualizada, mais tete a tete, mais um a um. Então eu ainda vou colocar essa outra possibilidade na próxima turma. Então, se a pessoa precisa de 1 nível de suporte, 2 níveis de suporte, 3 níveis de suporte, será que dá para fazer sem suporte? Até dá. Mas as chances são muito pequenas. Eu sei porque eu demorei 10 anos para conseguir sozinho. 10 a 12 anos para conseguir sozinho. Então, dito tudo isso, o quarto jeito errado é você achar que pode intuir. Não, ó, eu acho que ele faz assim. Adivinhar o método. Eu tenho alunos meus hoje que me acompanharam durante 4, 5, 6 meses antes de entrar no método LISO 2.0. E durante esses 4, 5, 6 meses, eles tentaram incessantemente intuir e adivinhar o método. E não conseguiram. Porque não é... Porque para você conseguir fazer o método, você tem que ter uma ordem das coisas, você tem que ter um plano de estudos, e não tem como eu passar um plano de estudos aqui numa live. Eu preciso do comprometimento do aluno, eu preciso da minha equipe focada em fazer com que ele consiga passar por esses 3 níveis, ou pelo menos pelos 2 primeiros níveis de suporte. É preciso ter uma comunidade de pessoas, um grupo de estudos em que tem várias pessoas no mesmo barco que você. Porque isso te dá ânimo e gás para não desistir no meio do caminho. Fora que você vai ter ali sempre à mão a aula exata que você precisa estudar para chegar no seu próximo nível. Então é interessante porque, inclusive no método LISO 2.0, a gente tem todo o mapa que você vai seguindo e cada coisa que você precisa fazer para subir o próximo degrau. E sem isso é muito difícil, porque às vezes você aprende uma coisa que está no degrau aqui, aí depois você volta nesse degrau de cá, aí depois você vem aqui embaixo, aí você vai lá no degrau do topo, só que você não tem os outros degraus, ó, não dá para fazer uma escada. Imagina você vai subir um prédio de 2 andares que tem 4 degraus para subir 2 andares. Olha a altura entre um degrau e outro. É muito grande, você precisa dos degraus intermediários, você precisa encontrar isso de uma maneira ordenada e certinha. E você precisa de ajuda para fazer você enxergar os degraus, que são os pontos cegos, né? Então, esse é um jeito errado que eu vi aí durante todo o ano de 2020, a galera tentar o LISO perfeito e não conseguir, infelizmente. Então, se você sabe como não fazer, já é meio caminho andado, mesmo que você não queira entrar em uma das turmas do método LISO 2.0, saiba que isso aqui não funciona. E o que funciona, Felipe?
além de você entrar no método LIS 2.0 e ter acesso a tudo que o método LIS, né, a todo o método completo e a todo esse apoio que eu falei para você, existem alguns jeitos para você ficar bem mais perto do liso perfeito. E o número 1, do jeito certo, adivinha o que é? Eu gosto até de pôr com hashtag, porque é uma das coisas mais importantes. Que é você focar no método, ao invés do produto. E eu já entrevistei, eu já fiz uma consultoria com algumas pessoas, não sei se você sabe, mas eu faço o projeto 911, que quase todos os dias, às 9 e 11 da manhã, eu entro no meu Instagram para responder dúvidas e dificuldades da minha audiência, seja aluno ou não aluno, não importa. E teve uma vez que eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa falou, não, eu me livrei da síndrome do produto milagroso, mas sabe o que eu queria saber, Felipe? Qual chapa que eu uso? Gente, o produto milagroso não é só o produto da Progressiva, não. A chapa milagrosa também não existe. O secador milagroso também não existe. Tudo isso aí, o que você tem aí, é o ideal para fazer. Tá? Qual que foi outra coisa que me falaram também? Felipe, eu me livrei da síndrome do produto milagroso, mas eu acho que o problema é que eu não estou conseguindo fazer o liso perfeito por causa da chapinha que eu estou usando. Aí eu perguntei para ela, legal, e você já fez liso perfeito com essa chapa que você tem? Já fiz. Então não é a chapa, nunca é a chapa, é sempre o método. E até essa foi uma entrevista interessante, que ela estava mudando o método, né? E a fase de transição, você tem 2 morros aqui, né? Ó. Se você está no topo desse morro aqui, que eu vou chamar de morro amador, você está no topo desse morro aqui, você não consegue subir mais, porque não tem mais morro para você subir. Então você vai estar aqui, ó. Você vai estar aqui, ó, na técnica amadora. Você está no topo disso aqui. E aí você decide ir pro morro profissional. Eu não quero ser mais amador, eu quero ser profissional. Quando você vai de um morro para outro, aqui você está no topo, então você já está conseguindo alisar alguns cabelos, já tem um certo grau, né? Você consegue alisar cabelos mais fáceis, cabelos não afros ou não tão cacheados. E aí você vai para o morro profissional, só que é o seguinte, quando você chega no morro profissional, não importa se você tem 20 anos de experiência ou se você é iniciante. São morros diferentes. Então você tem 20 anos de experiência no morro amador. Isso aqui você domina. E o iniciante não domina nada. Só que quando você domina o morro amador, o morro profissional é diferente de subir. E outra, você tem que descer, para você ir do morro amador para o morro profissional, você tem que descer o morro e começar a subida de novo. E aí, ó, a pessoa chega aqui no começo do morro profissional e fala que não deu certo. Claro. Olha onde você está nesse morro aqui. E o iniciante acaba não entende isso, que ele vai começar, na verdade, ao mesmo curso. Por quê? Porque todo mundo começa a escalar o morro do chão. Não existe um paraquedas, um avião, um salto quântico que você vai daqui para cá. Isso não existe. Você começa a subir o morro. E aí não deu certo aqui. Que hora que vai começar a dar certo? Olha o tanto do morro que você precisa subir para igualar ao morro amador. Só que, olha só o tanto de resultado que você pode ter a mais se você chegar no topo do morro profissional. Muita gente pergunta, quanto tempo, Felipe, para chegar no topo do morro profissional? Geralmente, por volta de 6 a 8 semanas. Teve gente que conseguiu chegar em 1 semana e meia. E tem gente que demorou 50 semanas, que é igual a 1 ano. E tá tudo bem. Cada um no seu tempo. Mas, em geral, 6 a 8 semanas você
escala esse morro profissional aqui do liso perfeito. E você começa a entregar o liso perfeito. Segundo ponto, segundo jeito certo. É aqui que entra. Ó. Falei que iam sobrar poucas pessoas. E essas pessoas que estão aqui agora são as pessoas que vão entender os fundamentos. Primeiro fundamento, ciência. Tem que ser científico, não pode ser achismo. Segundo fundamento, saúde capilar. Eu não sei se você sabe, mas a saúde capilar, conhecer a saúde capilar, saber como lidar com a saúde do cabelo da sua cliente, é 40% a 50% do peso do método liso, do peso de um bom método. Sabe por quê? Porque mais da metade das vezes que você não conseguiu alisar um cabelo foi porque você não soube lidar com o grau de saúde capilar que aquele cabelo estava. É a saúde capilar que te leva a saber exatamente o que fazer com qualquer cabelo que aparecer no seu salão. E os fundamentos principais: preparação. Todo cabelo precisa ser preparado. Olha só que interessante. Como funciona a preparação para o liso perfeito? O ponto principal aqui é o detox quelante, que é a retirada de resíduo MHD. E tem uma outra parada de preparação, que é a recuperação prévia. O que é recuperação prévia? Ó, lembra da saúde capilar? Pois é, se o cabelo não está saudável, você precisa fazer uma recuperação desse cabelo antes de colocar o produto alisante. Por quê? Porque primeiro a gente cuida, depois a gente faz a modificação. Para você construir uma casa, você precisa de tijolo, e esse tijolo não pode estar esfarelando, senão a casa cai. Se você vai entrar numa cirurgia, a chance de sucesso é maior em quem é mais saudável. Um cabelo saudável ele vai reagir muito melhor à química de alisamento do que um cabelo que não está saudável. É fácil. Eu costumo trabalhar de calça jeans e camiseta, igual eu estou aqui agora. Não sei como você costuma trabalhar. Mas o fato é o seguinte, se você está acostumado a trabalhar com sapatilha baixa, uma calça jeans e uma camiseta, e você vai num casamento, por exemplo, que você tem que pôr vestido longo, apertado, sapato de salto que machuca o pé, tem que ficar toda maquiada, com um monte de coisa no olho, cabelo, né, super arrumado, etc. Você vai ter o mesmo conforto se você for trabalhar com um vestido longo, salto alto e etc. Não, você não vai se sentir confortável. Então você não vai trabalhar direito. É mais ou menos o que acontece com o cabelo. Se ele estiver confortável, se ele estiver no ponto ideal, com a saúde perfeita, ele vai reagir perfeitamente. Igual a gente tem aí esse problema que está acontecendo no mundo inteiro, né? O que acontece? Quem que é grupo de risco? Grupo de risco são as pessoas que não são tão saudáveis assim. As pessoas mais saudáveis têm muito menos risco de ter problema com essa doença aí. Né? Então é a mesma coisa, você precisa preparar. Precisa vacinar esse cabelo para ele passar pelo processo e aguentar tranquilamente e reagir bem com a progressiva e conseguir alisar 100%. Olha lá, ó. Olha os fundamentos. Preparação, depois vem a aplicação. A aplicação da progressiva é um ponto extremamente importante para você conseguir o liso perfeito. Né? É fundamento. O jeito que você passa e espalha o produto no cabelo é de extrema importância para você manter o contato do cabelo com o produto
durante todo o tempo de pausa e manter isso na escova também, ali no começo da escova. É uma aplicação, né? Você tem que manter o contato para que tenha reação química. Quanto mais reação química, mais alisamento. Depois tem o próximo fundamento, que é a escova. Muita gente nem escova faz. E hoje mesmo eu estava fazendo uma dessas consultorias do Projeto 911 e a pessoa que eu estava dizendo, eu faço escova, sempre fiz escova, mas como é essa escova? Essa escova, ela precisa ter uma técnica de alisamento, ter um movimento que eu chamo de a técnica 3 moves. É uma técnica que são 3 movimentos diferentes, um para alisar, outro para um para alisar, um para polir e um para direcionar a raiz, para ter balanço e etc. A escova é o começo da fixação da forma. E tem muita gente que pula esse passo da escova, que só seca com o secador e depois vem com a chapa. Escova é um fundamento. E por fim a chapa é outro fundamento. E eu vou te falar, dá para alisar qualquer cabelo mesmo com uma chapa que não seja tão quente. Porque a chapa é o arremate. A chapa ela é mais quente que o secador na escova. Então ela vai fazer o arremate, ela vai finalizar a fixação da forma. Se você não fez todo o método antes, você pode usar a chapa mais poderosa do mundo, pode passar 80 vezes a chapinha no cabelo, que você não vai conseguir alisar. Não lembra que eu falei? Uma coisa depende da outra. Se você esqueceu de preparar, pode fazer o resto tudo 100% que não vai dar. Gente, é igual você querer construir uma casa que tem 4 pilares. Com 3 pilares, uma parte da casa cai. É igual a história dos 3 porquinhos. Você quer ter uma casa de palha, uma casa de madeira ou uma casa de tijolo com fundação e que aguenta qualquer sopro de lobo mau? Terceiro jeito certo. Felipe, eu tenho medo. Eu ouço isso muito. Então tá, ó. Sabe o que acaba com medo? Conhecimento. Pensa bem, toda vez que a gente tem medo de alguma coisa é porque a gente não conhece aquela coisa direito. Por que criança tem medo do escuro? Criança tem medo do escuro porque ela não sabe o que tem no escuro. Depois de adulto, você sabe que no escuro não tem nada, não tem monstro do armário, não tem nada. Você sabe que o escuro é seguro. Então, quando você tem medo, por exemplo, de não alisar, medo de ter que retocar, você tem medo porque você não conhece, você não sabe como fazer para não retocar. Toda vez que a gente sentir medo, quem tem medo de avião, porque não conhece, porque não tem o conhecimento de andar de avião, ou que o avião é uma das coisas mais seguras que tem. Então, geralmente, o medo ele é consequência da falta de conhecimento daquilo. E é normal você ter medo. Então, como que você acaba com medo? Tendo conhecimento. E aqui você está adquirindo um monte de conhecimento. Não é conhecimento prático, mas é um conhecimento que vai te dar muita clareza para você chegar mais perto do liso perfeito. E, por fim, o quarto jeito certo é... Pô, aqui, né? 4. Tenha o seu trabalho constantemente avaliado por um mentor. Quando você coloca o seu trabalho para ser analisado por uma pessoa que consegue o resultado que você não consegue, por um mentor que saiba te mentorar, que saiba te ensinar e te direcionar,
você tem um crescimento absurdo. Como que eu sei disso? Porque quando eu comecei a mentorar os meus alunos do Método LISO 2.0, tinha um certo nível de resultado. Quando eu intensifiquei essa mentoração, quando eu comecei a avaliar realmente o trabalho de cada um, aí é que a coisa começou a ficar muito louca. Porque quando uma pessoa que está de fora, que tem o conhecimento, que tem a possibilidade de avaliar o seu trabalho, olha e fala onde está o seu ponto cego, e vamos lá, se chama ponto cego, é porque é cego, é porque você não enxerga. E se você... E quando eu olho, por exemplo, um trabalho de um aluno meu e mostro para ele, e faço ele enxergar aquele ponto cego, acabou o problema. São 5 minutos que equivalem a, muitas vezes, anos de estudo para descobrir sozinho aquele ponto cego. Então, é algo que adianta muito o tempo teu de aprendizagem. Então, procure um mentor para fazer essa avaliação. Então, tá bom. Agora eu quero falar para você um passo para você fazer imediatamente, tá? Primeira coisa que você vai fazer, imediatamente, parar de correr atrás de produto milagroso. Começar a focar no jeito que você está fazendo a progressiva. Pensa nesses fundamentos. O jeito que eu estou fazendo, leva em conta a ciência. Eu estou focando em saúde capilar, estou fazendo diagnóstico, estou tratando dos cabelos. Felipe, minha cliente não quer tratar, ela não quer pagar para tratar. Tá, por que a cliente não paga para tratar? Porque talvez você não esteja conseguindo explicar para ela a importância da saúde capilar. Se eu estou dizendo que nem o profissional dá importância para a saúde capilar, que dirá a cliente. Muitas vezes a cliente dá até mais importância para a saúde capilar do que o próprio profissional. Mas você não precisa gastar demais, você não precisa fazer muitos serviços a mais para cuidar da saúde capilar da tua cliente. Você precisa dar atenção a isso. É o primeiro passo. E se tiver muito danificado, você dizer, olha, a gente até pode fazer com o seu cabelo danificado assim, mas eu não tenho como te garantir que vai ficar liso. A gente melhorando a saúde dele, ele reage melhor, a gente consegue um liso mais próximo do perfeito ou que está perfeito. E aí, olha, isso aqui que eu chamo dos 4 pilares da progressiva. Pergunte-se, eu preparo os cabelos? Eu presto atenção em como eu estou aplicando, se o produto está envolvendo todos os fios de cabelo? Eu estou fazendo uma escova bem feita? Eu estou deixando o cabelo liso depois da escova? E a chapa? Como que está sendo essa chapa? Eu estou passando vezes demais essa chapa? Estou destruindo demais esse cabelo? E assim você consegue ficar muito mais perto do liso perfeito. Dito tudo isso, a gente chegou ao final aqui dessa aula. Como eu já imaginava, quando a gente começa a falar umas verdades mais que muita gente não quer ouvir, é engraçado porque sobram só os mais comprometidos mesmo no final. Então, parabéns, você é um dos mais comprometidos.